esse título, um pouco exótico talvez, surgiu do momento em que eu conversava com o professor Vitor Hugo sobre o tema a ser escolhido aqui para esse evento, né? E eu lembrei uma vez de uma observação de um aluno, e esse aluno disse o seguinte: professor, na internet a privacidade pode até existir de direito, mas de fato ela não existe não, né? E eu lembrei dessa observação e achei que discutir se é uma ficção ou uma realidade talvez fosse assim um mote interessante no momento em que a gente se debruça com o caso Snowden, né? Que está na página dos jornais, eu acho que há um mês praticamente, né? E eu pensei talvez em trazer uma pequena colagem de alguns aspectos. E aqui eu preciso pedir perdão de antemão pela superficialidade e pela falta de cientificidade em que eu vou fatalmente incorrer nos limites dessa exposição. Queria só fazer aqui uma pequena brincadeira aqui, o meu querido amigo Alexandre. Eu achei a palestra do Alexandre sensacional, o tema não podia ser mais oportuno, né? E recentemente minha filha, que se formou em Direito e que ainda acessa a faculdade, né, o site e tudo mais, disse: pai, existe uma avaliação dos professores. Os professores ou são, desculpe a expressão, mamata, são professores muito fáceis, assim, dão nota muito alta sempre, ou professores carrascos. E eu falei: Bia, mas eu estou como? Me botaram como? Né? Fiquei apavorado. Ela disse: não, você não está nenhum nem outro. Eu falei: ah, graças a Deus, ufa, que bom. Né? Essa coisa da reputação é realmente séria. Bom, o tema de privacidade talvez seja um dos temas mais subjetivos, né, que a gente tem no direito e dos menos amadurecidos. Então eu tenho impressão, aqui é uma coleção de impressões pessoais, por favor, me desculpem, que é um tema sujeito a muita crítica, né? Então, com essa ressalva, eu queria já começar dando a partida com relação a livros eletrônicos. Eu acho que isso é uma instituição importante na internet, na defesa dos direitos, inclusive de privacidade, e ela tem um slide, um chart, um gráfico, que é sobre privacidade em livros eletrônicos, em leitores de livros eletrônicos, né? E não só nós somos vigiados quando a gente escolhe um livro eletrônico, né, mas na continuação desse chart que está disponível na internet, me assustou um pouquinho em que quando você baixa um livro eletrônico, você compra, você é vigiado não só na decisão de comprar, mas à medida que você já comprou, já consumou a transação e você começou a ler o livro, você continua a ser monitorado. Então, a tua velocidade de leitura, em que partes você leu mais rápido ou menos rápido. Então, a quebra de privacidade já está chegando num ponto em que vai além do momento do marketing, né? É impressionante. E isso eu tenho a impressão que tem uma longa história. Possivelmente seria a espionagem, né, uma das profissões mais antigas. Se especula qual é a mais antiga. Eu não, né? Mas eu acho que essa deve estar por ali, deve estar meio junto, né? E só para dar um exemplo, já que a gente acabou de falar do caso Snowden, né, um caso de espionagem e a conexão com preocupações militares e tal, só lembrar um pouquinho que as duas grandes guerras mundiais, elas foram vencidas por se decifrar códigos. Até aquela guerra lá de 1917, tão antiga, pô, mas 1917 é o ano do primeiro protótipo de computador, né? Mas já havia alguém decifrando e com isso, né, a batalha naval foi vencida. Depois, na Segunda Guerra, todos conhecem a história e tudo mais, a gente poderia até citar aqui do lado, na Argentina, né, as fragatas, quando ficaram à deriva, paradas em alto mar, porque os computadores de bordo eram ingleses, né? Guerra das Falklands ou Malvinas, né? Então, a gente tem uma história muito longa, né, com relação ao embate entre segurança e questões de sigilo, né? E eu sugeriria, se me permitissem, olharem, dar um localizar ao acessarem o texto eletrônico da Constituição Federal na internet.
darem um localizar com a palavra segurança, e depois darem um localizar com a palavra privacidade, e verem quantas vezes aparece segurança, quantas vezes aparece privacidade. Eu acho que os senhores vão ficar impressionados. Então, acho que esse é um retrato de que o histórico da segurança é muito mais longo, vem de milhares de anos, né, do que o histórico da privacidade, que tem quantos anos? Tem 150 anos, que não é nada no direito, né? É uma noção que surgiu no final do século XIX, né, e que ficou em gestação, só floresceu mesmo na segunda metade do século passado, falando ainda um pouquinho de fins militares e trazendo para o governo, e a gente vai chegar no particular. Eu vou começar a me apressar aqui, senão vou perder muito tempo aqui, já estou preocupado com o tempo. Mas eu acho que é apartidário o privilégio de os computadores da presidência serem hackeados, tanto no governo Fernando Henrique Cardoso quanto no governo Dilma Rousseff, os computadores da presidência foram hackeados, né? Num caso, né, com relação à concorrência do Civan. E aí a gente já vê a conexão que está na raiz da maior parte da espionagem de hoje em dia, que é a conexão entre o meio militar e o meio empresarial, né? Não uma coisa estritamente militar nem estritamente empresarial. Normalmente elas andam juntas, né? O Civan significa você rastrear a Amazônia, né? E foi vencida a concorrência por uma firma chamada Raytheon, uma firma norte-americana, né, que é a mesma que fornece a infraestrutura do projeto Echelon, né? E esse projeto Echelon é o que aparece nessa fotografia aqui, americana, com relação à realidade dos Estados Unidos, dizendo que é o nosso link para espionar no céu, né? Então, o que se diz é que nós trouxemos para o ambiente da Amazônia bases de informação que vão permitir que nós sejamos espionados, né? E essa informação seja compartilhada no outro país, noutra situação, né? Então, a gente tem aí também, Dilma, recentemente, computadores tendo sido invadidos para fins diversos, né? Esse projeto Echelon é um projeto que vem de 1947 e está até hoje, né? Então, para os senhores terem uma ideia, como ele é tão antigo assim, no início, como é que se fazia para passar essa espionagem? Pelo mar, né? Desde os Estados Unidos até a Austrália, atravessando. Então, eram submarinos norte-americanos que deixavam, né, no fundo do mar, em algumas regiões mais rasas, esse tipo de artefato, e depois, com a evolução da tecnologia, se passou a fazer uma infraestrutura baseada em satélites. Isso aqui é um endereço na Austrália. Então, numa ponta e na outra se ligou esse tipo de rastreamento. O PRISM, esse do caso Snowden, é uma evolução, de certa forma, do projeto Echelon, né? Então, muita gente diz, olha, acabou a privacidade. Na verdade, a privacidade sempre teve um pouco relativizada, né? Isso aqui me impressiona. É uma escadinha, né, de adesão de empresas importantes ao esquema do Prisma. Então, a gente vê que a Microsoft aderiu em 2007, depois o Yahoo em 2008, Google, Facebook e outros em 2009, YouTube em 2010, o Skype e a American Online em 2011, a Apple acabou de aderir em 2012. Então, os grandes warehouses, os grandes depósitos de informação, né, aderiram e estão abastecendo isso. Tem um livro muito interessante que está nas livrarias, o título é Tubos. Tubos é um título que em português soa meio esquisito, parece tubos de conexão tigre, né? Mas tubos, no caso, são as vias, os dutos por onde flui a internet, quando a gente manda algum e-mail, por onde que ele transita. E um repórter da Wire fez um trabalho brilhante mostrando uma parte fica no warehouse da Microsoft, do Google, e como o Vale do Silício ele tem todo um aparato militar em volta, né? Tem uma imbricação muito grande entre militar e empresarial, existe esse tipo de compartilhamento, né? Bom, o que faz, né? Que tipo de aplicação que é tratada ou utilizada? E-mail, chat, vídeos, fotos,
dados armazenados, VoIP, né, comunicação via IP, voz, transferências de arquivos, videoconferência, redes sociais e pedidos especiais, que ali está em negrito por alguma razão que eu não suspeito qual seja. Mas, enfim, é praticamente tudo, né? Então, realmente, a abrangência é fantástica. E que tipo de cooperação que foi negociada? Porque cada provedor desses negociou um leque diferente de compartilhamento com essa estrutura. Então, a gente vê, por exemplo, que no caso do Google, ali certamente alguém colocou de uma forma um pouco jocosa, né? Quais idiotas ficam procurando o seu próprio nome o tempo todo, denotando alguma preocupação. Acho que tem um ditado que diz: quem não deve não teme, né? Alguma coisa parecida. Então, gerando uma certa suspeita. Então, dependendo do provedor, se tem alguma, como se fossem regras de negócio, né? Se eu posso usar essa expressão nesse contexto. Bom, tem dois tipos básicos. Um é através do Prisma, é você extrair dados, coletar dados através dos provedores, e outro você coletar dados através daquela infraestrutura que a gente comentou antes, né? E existem dois métodos ou dois processos básicos. Um é o de pedido de informação, é um query, e o outro é como se você tivesse um Dropbox, uma área em que é feito compartilhamento, né? Então, é alguma coisa assim que chega a impressionar pela abrangência e pela certa visibilidade que se tem, né? Aqui, um início muito tímido, talvez, de uma reação a isso, né? O Yahoo dizendo: olha, eu quero sair bem na foto, eu quero mostrar que eu tentei resistir, eu tentei ao máximo resistir. Chegou uma hora que eu tive que capitular. Então, pelo menos, abre a informação, mostra que eu tentei resistir. Isso vai ser importante para a minha clientela, para ver que tipo de empresa eu sou. Talvez porque os concorrentes deles não tivessem agido da mesma forma, né? Alguns concorrentes têm um slogan, por exemplo: Don't play evil, né? Não seja mal. E o Yahoo, então, está dizendo: olha, eu sou bom, né? E então aqui uma corte disse: Yahoo, você tem razão, eu vou te dar uma liminar determinando que a NSA, essa agência americana, não mais classifique como confidencial a informação da sua tentativa de resistência. Que corte é essa? É uma corte especializada, mas ela está julgando com base em que lei? Ela está julgando com base numa lei que se chama, né, na tradução para o português, Lei de Vigilância da Inteligência Estrangeira, né? Então, existe uma lei nos Estados Unidos, né, aprovada pelo Congresso, que trata desse assunto, e existem cortes especializadas em aplicar essa lei, que é interessantíssimo. Certamente, existem outras leis que não são publicadas. Na área de serviços de inteligência, no mundo inteiro, em qualquer país, né, existem algumas coisas que não são publicadas. Qualquer área, a gente pode pegar o exemplo, por exemplo, de patente de segurança nacional, não aparece nos INPIs de cada país. Então, essa é uma lei de inteligência que é pública, é tornada pública. E que mais que está se fazendo assim, ou se tentando fazer, sofisticado? Quanto tempo eu tenho? Eu já estou preocupado com... Aqui. Eu não quero passar... A palestra está ótima, não preocupa com isso. Não, eu já estou aqui nervoso. 20 minutos, maravilha, obrigado. Bom, gente, o que o Google está fazendo? O Google agora decidiu o seguinte: quando você vai subindo na altura, né, você vai... bom, aqui na Terra a gente tem toda uma regulação sobre o solo urbano, mas isso, atividade que você faz em cima do solo e tal, você vai subindo, tem, né, as áreas de altitude são reguladas, tem trânsito aéreo, tem tudo isso e tudo mais, e diz: olha, acima de um determinado ponto não tem regulação nenhuma. Então eu vou comprar uma firma de balões que vão voar, vão circular acima do ponto em que existe regulação. Como eles vão estar regulando nessa área, eu não vou ficar imune a qualquer regulação. E esses balões é onde vão estar os coletores de dados, o processamento. Então, eu vou estar fora do alcance de regulação,
né? Então, todo o data mining, toda a mineração de dados, etc., 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 vão ser feitos por esses balões. É o suficiente para que as pessoas comecem a ficar preocupadas e dizendo, será que a gente pode confiar no Google, na estratosfera? Né? E ali está dizendo, no finalzinho, que existe todo um esforço, né, na segunda linha, né, em curso, né, para tentar falsear regulações que tratariam, né, de diferentes possibilidades com relação a esses sistemas. Então, é impressionante, né, o que está se passando e que muitas vezes não vai para a primeira página dos jornais. Bom, existem meios de tentar se proteger com relação a esse tipo de intrusão, de invasão. Existem meios, inclusive, tecnológicos, né, de você tentar fazer isso, mas possivelmente você vai cair lá para a web profunda. De manhã a gente já viu algum gráfico, algum material, algum slide sobre Deep Web, né? E sem querer repetir, né, quando você foge daqueles controles, você cai nessa parte de baixo do iceberg, e se calcula que a parte de cima corresponde a 4%, e a parte de baixo já chega a 96%. Então, quando a gente vê aquele filme Matriz, né, e a gente não entende nada ou quase nada, né, pelo menos a gente saca dali que existe todo um subterrâneo, e esse subterrâneo está chegando a uma proporção gigantesca, né? E realmente o que está embaixo do subterrâneo são coisas impressionantes. No nível 2 ali, aquilo que o Google tirou do ar, porque era pornografia, etc., saiu da parte de cima do iceberg e passou para a parte de baixo, né? Misturado com tudo isso, né, você colocar no mesmo saco, né, vários gatos, como, por exemplo, o comércio de órgãos, né, de crianças e sabotagens e etc. Então, a espionagem circula muito por aí, né? E normalmente não é divulgada. Quando apagaram por algumas horas a eletricidade da costa leste nos Estados Unidos, né, ou no conflito árabe-israelense, várias situações, ou a Estônia invadida atacada por um mês, ou quando na última hora bloquearam a contaminação das águas do rio Mississippi, que abastecia de água potável vários estados norte-americanos, nada disso é muito divulgado e é tramado na parte de baixo do iceberg. Aliás, falando sobre identidade, pulando alguns slides, mas me lembrei disso agora, eu estava em fevereiro desse ano numa reunião do comitê pequeno em Viena, e uma das pessoas presentes disse, olha, eu estava comentando isso com o Alexandre agora há pouquinho, sabe quantas pessoas em determinado continente não tem certidão de nascimento, não tem um registro civil, SSP ou IFP, nada? 25%. Então, quando a gente pensa em identidade, espionagem, privacidade, existem coisas assim que acho que certamente, e que abastecem muitas vezes o terrorismo, né, ou o medo do terrorismo, de usar essas pessoas sem histórico para poder passar por alfândega, por controles, uma opção de coisa. Bom, casos concretos aqui. O WhatsApp, né, que acho que está bastante popular, né, o WhatsApp, né, uma investigação conjunta do Canadá e da Holanda, porque ele estava armazenando os dados não só dos usuários, como também de não usuários. Então, ele estava querendo a privacidade, que pode ter sido consentida por um usuário, mas não foi consentida pelo não usuário, né? Então, já chama atenção que tenha sido uma investigação de 2 países ao mesmo tempo. Então, o critério de jurisdição nas iniciativas de investigação e repressão está sendo quebrado. Como é uma iniciativa global, a repressão está sendo articulada de uma forma global. E o que dizer desse, que em vez de 2 países, foram 30 países ao mesmo tempo, 3.30, né, países, comissários, né, de proteção de dados pessoais, com relação ao compartilhamento não autorizado, né, de dados entre o Google, o buscador, o Gmail e o YouTube, né? Então, sem autorização ou sem revelar os termos de guarda, de prazo de guarda e tudo mais. No caso da Sony, da invasão lá dos dados dos usuários, do PlayStation, jogadores, um caso na Inglaterra em que se disse, olha, a segurança estava obsoleta, né? A tecnologia estava obsoleta. Então,
o tipo de investigação que está sendo levado a efeito em diferentes países abrange a questão da segurança da tecnologia, o cadastro. Esse caso aqui da Amazon não chega a ter balão, mas eu acho que é interessante também. Ela diz o seguinte, olha, em vez de eu mandar um e-mail para alguém e o pacote ser quebrado, fragmentado, tomar diferentes rumos e chegar do outro lado, mas chegar sem passar por alguma coisa específica, nesse navegador chamado Silk, né, que é utilizado no Kindle, a comunicação vai primeiro para o servidor da Amazon, é feito uma triangulação, depois é que vai para o destino. Então, a Amazon criou um sistema de triangular e poder monitorar e extrair dados, né, das comunicações. E isso está também chamando a atenção em vários lugares. Aqui o Facebook, vamos deixar concentrado só, faltou aqui o Facebook, que também é um ator importante. Os likes estavam sendo monitorados, então ele está colecionando alguns casos na Alemanha, aqui também o fato dele não permitir pseudônimo, e aqui, acho que deve ser o último talvez, o Google Maps, né, para o iPhone, que já vinha com aquele quadradinho de autorizar geolocalização, já vinha selecionado, preenchido, que é um absurdo, né, tem que vir, né, não preenchido aí se você quiser, né. E aí os senhores conhecem também os sites como o pipl.com ou people123, em que você consegue saber dados policiais, registros policiais ou qualquer outra coisa sobre uma pessoa, assim, muito facilmente. E as invasões, inclusive aqui na Justiça de São Paulo, invadem qualquer coisa, né? E nesse contexto, acabando essa fenomenologia, a questão do spoofing, né, a apropriação da identidade eletrônica de alguém para se fazer passar por aquele alguém, não deixa de ser também uma forma de apropriação da privacidade da pessoa. Bom, como reagir, além daquelas investigações, como reagir? Eu acho que se o metal sonante, né, ele normalmente está no órgão sensível do corpo humano, que é o bolso, né, então faz sentido que você tente atacar a questão através de financiamento, quando você dá empréstimo, você dá dinheiro, linha de crédito para alguém. Então o que o Banco Mundial está fazendo agora? Ele diz, olha, só dou dinheiro se o seu país adotar determinado conjunto de leis. Eu acho que por isso é importante a visão de conjunto. Aqui a gente não está entrando em profundidade, mas a gente está tentando traçar, né, um panorama. Então, o Banco Mundial e o Canadá começaram a fazer esse tipo de ação, né? A ONU tem se preocupado com esse assunto no limite das possibilidades dela. Muito difícil hoje em dia você costurar um tratado internacional que tenha adesão voluntária, espontânea. Tem que ser, você não tem como forçar a adesão dos países é voluntária, cada país é soberano, tá certo? Né? Por exemplo, da Coreia do Norte, do Irã, né? de determinados países. Então, conseguir unanimidade dos países, hoje em dia, muito difícil, mas nem por isso a ONU deixa de fazer alguma coisa. Ela conduz estudos, esse aqui, por exemplo, é um grupo de especialistas com relação a crimes relacionados à identidade, que de certa forma são crimes relacionados à privacidade. Essa aqui é uma pesquisa que foi encomendada pela ONU, que está no site da ONU, que mostra como é a legislação em 91 países. A ONU tinha uma memória, um registro de 6 países e pediu que fosse feita essa pesquisa, e a pesquisa mostra como é tratado, como é que um retrato disso. E é muito interessante ver que vários países já estão lidando, por exemplo, na legislação, com a retina, a íris, o DNA, a carga genética, a apropriação disso. Se a gente pegar, por exemplo, ali a legislação do Canadá, a letrinha está pequena demais, lógico, né? Ela fala ali que informação de identidade inclui qualquer informação, incluindo informação biológica ou fisiológica, e aí ela vai passando por todos esses elementos, né? E a mesma coisa na França, nos Estados Unidos. Então, alguns países já estão num nível de avanço sensacional com relação ao tratamento normativo dessas questões. Aqui no Brasil, nós estamos deitados em berço esplêndido, nós estamos assim
hiper atrasados com relação a esse tipo de normatização. A ONU também, ela tem alguns braços, né? Ela tem a divisão de crimes, né? E crimes do crime organizado, tem a divisão do comércio, que é um UNCITRAL, tem essa divisão aqui, que é uma divisão ligada às telecomunicações, tem a chamada União Internacional das Telecomunicações. Quando a presidente Dilma reclamou do caso Snowden, ela disse, olha, eu quero que a UIT trate desse assunto, faça uma legislação internacional. Essa tal UIT é essa aqui. O que a UIT tem feito? Ela tem, bom, já que não dá para fazer unanimidade dos países, um tratado global, vamos fazer pelo menos regional, em cada continente, né? Assim, multilateral. Então, ela conduziu um projeto no Caribe britânico, outro na África, outro na Ásia. Então, continente por continente, você já está começando a criar uma plataforma comum de normatização sobre essas questões. Eu fui o consultor convidado para fazer isso no Caribe britânico, que são países filiados ao direito da Commonwealth, direito anglo-saxão, né, e são países ilha, né, países às vezes de 50 mil habitantes. Pô, mas é incrível que países tão pequenininhos assim tivessem já ligados nessa questão. Por que eles se dignaram de fazer leis sobre isso? Financiamento do Banco Mundial. Então a gente vê que as coisas estão interligadas. O que a ONU faz através da UIT está ligado com o Banco Mundial e etc. Esse era o panorama inicial regional sobre a legislação de interceptação de comunicações no Caribe britânico, isso em 2010. Isso aqui agora, onde tinha em vermelho nenhum, está muito mais preenchido. Então a gente tem algumas regiões que já estão mais na frente da gente, né, de uma forma assim impressionante, e essa é a legislação. Talvez alguém pudesse dizer, olha, interceptação é um eufemismo, é uma forma diplomática, politicamente correta, de significar grampo, né? Então, mas existe uma legislação que é sobre isso, exatamente sobre isso, para tentar disciplinar, organizar um pouco dentro do possível, né? Isso acontece só lá fora? Não, acontece aqui na nossa região algum esforço também. Esse é o projeto chamado Mercosul Digital. O que é isso? É você tentar trazer a legislação dos países do Mercosul para um nível que seja semelhante ao das melhores práticas europeias e norte-americanas, principalmente europeias. A doutora Gisele estava me dizendo hoje que, né, o grupo do Mercosul está se reunindo novamente, tratando de e-commerce e tal. Isso está na página, está na internet também, o projeto do Mercosul Digital, e aqui mostrava os países que já tinham, em verde, os países que tinham genérico, em amarelo, os países que não tinham, em vermelho, inclusive com relação à responsabilidade de provedores por conteúdo ou hospedagem. Então, tudo isso está em movimento, apesar de não ser tão divulgado, e aí a gente cai numa questão, a gente está falando de privacidade, mas o que é privacidade? É que nem ética, todo mundo tem uma noção, mas tem que ter uma visão oficial, porque senão fica um Deus dará, né? E aqui, até hoje, a gente sempre teve, com relação à privacidade, dois incisozinhos pequenininhos na Constituição Federal, né, super genéricos, e um artigo no Código Civil também bastante pequeno. Pô, mas isso é pouco, a gente viu as leis de interceptação e tudo mais dos outros países, né? A gente está caminhando para ter um marco civil, que seria um guarda-chuva embaixo do qual a gente penduraria diferentes leis ordinárias, a lei de dados, de proteção de dados pessoais, a lei de acesso à informação, que já foi votada, já está aprovada, já está em vigor, a lei de interceptação de comunicações, a lei de crimes cibernéticos, a lei de spam e as normas técnicas. Então, na verdade, o que a gente precisa é um kit de leis, é o mesmo kit que foi feito no Caribe britânico e em outras regiões, né? E privacidade em si? Privacidade, se a gente olhar hoje para a justiça, devo estar com uns 5 minutos agora? Não, pode ir. Posso ir? Tem 3 correntes no judiciário. Uma diz, olha, privacidade é eu ler uma carta, saber qual é o conteúdo. Isso é privacidade, está na cara que isso é privacidade. Outra diz, não, diz-me com quem andas, te direi quem és. O depara também é importante. E a terceira diz, olha, o cadastro é importante, né? Então, como é que você trata? Com que lei que você usa para tratar cada uma dessas facetas? Se eu estou tratando de conteúdo, eu estou tratando de dados pessoais, né? Se eu estou tratando de depara, eu estou tratando de conexão, dados de conexão, eu estou tratando da lei do grampo, a lei de interceptação. Se eu estou tratando de cadastro, eu tenho que ter uma lei anti-spam. A gente não tem hoje nem a lei anti-spam,
nem a lei de interceptação tem muito tímida, muito reduzida, né? E os dados pessoais se dividem, por sua vez, em duas categorias. Uma que são os dados genéricos, pessoais, os que identificam, tornam identificáveis as pessoas, e tem os dados pessoais sensíveis, os que permitem uma discriminação. Então, por exemplo, a vida sexual de uma pessoa, a opinião política dela e determinados outros dados... Desculpa, né? Gilberto, estou só com uma dúvida aqui. Claro. Quando você se refere à lei de dados pessoais, está se referindo ao projeto de lei? Ao projeto de lei feito pelo Ministério da Justiça. Que está parado, vamos dizer. Que está parado, né? É inacreditável. Esse projeto de lei, por exemplo, ele define quais são os dados pessoais sensíveis. Então, exigindo um tratamento mais cuidadoso. E ele é, por exemplo, um projeto de lei que trata do prazo de guarda. Ele diz, olha, se você vai guardar o dado pessoal de alguém, você tem o direito de guardar de eterno? A gente não está falando de direito de esquecimento. Direito de esquecimento, que já foi debatido, é uma outra coisa. A gente está falando de prazo de retenção de dados pessoais. Mas é uma outra forma de você proteger a privacidade de alguém. Diz, no máximo 30 anos, ou no máximo 15 anos para determinado tipo de dados. Então, isso está faltando e já existe em outros países. Então, a privacidade ela passa a ser um tema que, em vez daqueles poucos artigos que a gente tem na Constituição e no Código Civil, 3 apenas, ela é um motor que faz girar uma engrenagem, né, integrada por diferentes leis e que exigem do juiz e do advogado um jeito de interpretar e aplicar totalmente diferente. Hoje a gente aplica no máximo, a gente conjuga uma lei com outra. Agora a gente vai ter que conjugar 5 ou 6 leis. Então provoca uma revolução no direito. Aqui só para dizer o seguinte, olha, realmente no judiciário tem correntes distintas, aqui está dizendo que não há violação se você obtiver apenas os dados de chamada telefônica. Então, o depara para esse juiz aqui, ou para esse tribunal, não é violação de privacidade. Já no outro aqui, diz, olha, até cadastro é violação de privacidade. Se você comprar uma linha telefônica, no tempo se comprava linha telefônica, né, para uma moça, e quem comprou era casado, não quisesse que essa questão aparecesse, isso era uma privacidade. Então, é um exemplo até curioso. Bom, de que tratam especificamente essas leis? No caso de uma lei de interceptação, ela trata, em primeiro lugar, como interpretar, como fazer aquela conjugação, que passa a ser nova. Depois, ela fala, olha, a regra geral é proibir a interceptação, porque a regra geral é a privacidade, faz sentido. Depois, em seguida, se for caso de grampear, como deve ser a ordem a liminar para permitir a interceptação, qual é o escopo, qual é a duração, né? Quais são os casos de urgência, como modificar esse tipo de ordem, a responsabilidade das pessoas que vão estar colaborando, os provedores, a confidencialidade, a revelação e as violações. Então, isso é muitíssimo mais do que a lei que a gente tem, que é a Lei 9296, né? Que é essa aqui, e que a parte de violações, que a gente mostrou que era a última, na nossa lei já é o artigo 10, ela é tão pequenininha, né, que não resiste nem em qualidade nem em quantidade. Bom, e com relação à proteção de dados pessoais, a gente fez uma van premiere aqui agora há pouquinho, né, ela tem como temário o seguinte, de novo, a interpretação, como interpretar, a regra de interpretação, como conjugar com outras leis, a extração dos dados, a mineração dos dados, as fontes, a precisão, os limites de informação, os limites de revelação, o armazenamento, a segurança, o modo de reclamar. Então, a gente está caminhando para que a internet no Brasil deixe de ser olhada como terra de Marlboro, território sem lei, que é como a gente olha muito a privacidade hoje em dia, a gente associa quase como se fosse um campeonato moral, e a gente passa a ter uma disciplina legal que pode ser exigida pelos tribunais, inclusive dando liminar, né? Então a coisa muda de figura. Esse é o projeto de lei que o Alexandre estava mencionando agora há pouquinho, né? Que está parado, infelizmente, mas ele é muito bem feito, é baseado no modelo italiano. E essa é a lei de acesso à informação que já está em vigor, que abriu os arquivos da ditadura, entre várias outras coisas, né? E essa a gente já tem. E aí vem a questão da segurança da informação. Não adianta nada você ter um mundo formal de leis se você não tiver segurança na prática. Então a segurança na prática
também está sendo exigido agora, né? Então você começa a ter um gabinete de segurança institucional da Presidência da República, com vários ministérios, com o Ministério Público, com vários ministérios da Justiça e outros mais, né? E baixando diretrizes de segurança da informação para toda a administração federal, direta e indireta, e como a segurança da informação, você sempre tem os elos da cadeia, vão acabar repercutindo nas polícias e na vida privada, no empresariado, né, como elos da cadeia. Aqui você tem modelos de política de segurança da informação, então você começa a padronizar, você começa a ter templates com relação a isso, para facilitar. Já existem normas com relação ao uso de redes sociais, com relação ao uso de computação na nuvem, com relação a dispositivos inteligentes de comunicação. Então, celular por funcionário público, uso por funcionário público, já está regulado do ponto de vista de segurança da informação. Então, são normas no Brasil, que são normas regulamentares, né, e que fazem referência expressa à ISO 27000, a família da segurança da informação, que, por sua vez, trata ali, em alguns itens de conformidade legal, trata, por exemplo, com relação a 15.1.4, proteção de dados e privacidade, como também no 15.1.6, regulação da criptografia. Então, o círculo, nessa visão de conjunto, inclui dinheiro, inclui a ONU, internacionalização, inclui várias leis nacionais, inclui normas técnicas também, e que tratam também aqui de proteção de dados e privacidade de informação pessoal. A gente tem a lei Carolina Dickmann, que já foi olhada, discutida com mais detalhe na parte da manhã, e eu apenas chamaria a atenção, no limite aqui no nosso contexto, a palavra obter. Obter é ficar com dados, se apropriar, copiar o dado, armazenar o dado. Obter inclui também consultar, apenas olhar. Porque se obter significa você se apropriar, existe uma discussão possível de dizer, olha, eu apenas olhei, eu acessei, mas eu não obtive, eu não salvei, né? Então, realmente, essa lei, como também a palavra dispositivo de informática é um periférico, não um periférico, né? Tem uma série de probleminhas. Bom, questões de provas eletrônicas ligadas à privacidade, até que ponto você pode ir. Esse caso aqui famoso em São Paulo da ameaça de morte ao Bill Gates, acho que é bastante emblemático, né? A justiça local entendeu que quando for tudo eletrônico, você não precisa de ordem do juiz para mandar o provedor colaborar. E com relação ao marco civil, ele tem vários princípios, um deles fala ali na coluna da direita, item 3, proteção aos dados pessoais, como no item 2 também, proteção da privacidade. Então o marco civil trata dessa questão. Na coluna da direita ainda, eu acho que ali existe um excessozinho, quando se diz que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, é um embrião da exclusão digital. Se é essencial para a cidadania você ter acesso, quem não quer ter acesso ou quem não pode ter acesso? Deixa de ser cidadão, né? Não está exercendo a cidadania. Mas, apesar disso, existe o inciso 1º, que fala da inviolabilidade da intimidade da vida privada, e principalmente o inciso 2º, que permite uma ordem judicial para a quebra da privacidade com relação a dados, resolvendo um problema da Lei 9296, que tratava, segundo a Constituição, apenas de quebra de sigilo telefônico e não de dados. Aqui a gente tem mais um pouco de detalhes sobre exclusão de dados pessoais, né, a requerimento do interessado, e lembrando apenas que desde 1984, que a gente tem uma lei do Congresso, que é a Lei de Informática, que já falava do inciso aqui 8 no caso, estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e técnicos para a proteção do sigilo dos dados armazenados, processados e veiculados do interesse da privacidade e da segurança. Então, o que falta, na verdade, é um detalhamento, e um detalhamento que dê conta do que está chegando, né? Quando a gente lembra da internet das coisas, né? Quando eu vejo que, se eu colocar uma etiquetazinha num objeto, num livro eletrônico, por exemplo, que eu esteja lendo, isso vai estar me rastreando, as coisas vão estar sendo monitoradas, e que o Big Data permite uma capacidade de processamento muito maior, e que a computação na nuvem divide as geografias e as jurisdições,
e a aplicação das leis, e que as redes sociais congregam todo mundo, todo tipo de informação, e o terrorismo, e principalmente o contra-terrorismo, se eu não tiver leis detalhadas, se eu continuar a ter as leis que eu tenho hoje, que são extremamente genéricas e pequenas, eu não tenho a menor condição de conviver com esse tipo de casuísmo, de quebradeira de situações, né? Então eu tenho a impressão, sem muita certeza, de que a gente poderia aliar algumas perspectivas de que a formação de uma plataforma legal sobre privacidade em acordos multilaterais já está sendo construída. Existe uma maior regulação de atividades de inteligência, na medida em que você começa a ter leis nos Estados Unidos e outros países como o Brasil começam a reclamar mais leis assim gerais, internacionais, complementação via normas técnicas, que a gente começa a ter, a BNT inclusive, GSI, integração entre normas correlatas, e como conclusões, pouca tradição brasileira de regulação sobre privacidade, pouquíssima dificuldade do acordo global, necessidade de maior produção doutrinária e sedimentação jurisprudencial. A gente precisa de gente que escreva sobre esse assunto, né? O livro do Alexandre aqui me pareceu sensacional, é um tema novo, queria chamar a atenção novamente. Conjuntura propícia para impulsionar preceitos do Marco Civil, a lei sobre proteção de dados pessoais e rever a de interceptações. A gente está no momento chave de aproveitar o embalo do Marco Civil para tentar empurrar também junto a lei de proteção de dados pessoais. E algumas questões em aberto, está tudo resolvido, está tudo dominado, como se diz no Rio de Janeiro? Não, não está tudo dominado, não. Tem algumas questões em aberto, né? Eu acho que, por exemplo, como fica a privacidade que não seja baseada em dados pessoais, né? Que são definidos de uma forma. Como tratar as invasões que não estão abrangidas pela Lei Carolina Dickmann, que tem uma série de defeitos? Como enquadrar a venda de cadastros e spamens abusivos quando você não tem uma lei anti-spam? Como implantar na prática as diretrizes de normas técnicas procedimentais que apenas fixam diretrizes, mas não dizem como implementar na prática, né? Então, tem algumas questões em aberto, bastante desafiantes também, e principalmente o que eu queria agradecer a paciência dos senhores e o convite gentilíssimo e honroso formulado. Muito obrigado.